bem-vindos à nossa primeira semana acadêmica, né, do curso de Biologia. É um desafio, nós estamos com uma programação bem diversa. Nós vamos falar de educação, vamos falar de biotecnologia, vamos falar de mudanças ambientais, né, mudanças climáticas. Então, nós temos uma gama assim, de palestra ao longo da semana, até a quinta-feira, que abrange diversas áreas aí de conhecimento. Nós vamos começar hoje a nossa semana acadêmica com a presença de Edelvio. O professor Edelvio, ele é biólogo, é doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem pós-doutorado na Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Tecnologia de Alimentos e da UFES. Tem pós-graduação em Meio Ambiente pela Unicelma. Atua em área de pesquisa como biotratamento de resíduo e tratamento de biomassa, lignocelulósica, professor de Biologia Celular, Biologia Básica, Bioengenharia, Microbiologia e Bioprocessos do IFBA de Salvador. Edel, se quiser complementar mais alguma coisa da tua apresentação, como nós temos com o lápis um pouco emperrado, se faltou alguma coisa aí, pode falar e fique à vontade, o espaço é seu. Não, o principal acho que está aí, que é o que tem a ver com o tema, né? E tem a ver com o tema de hoje, que é justamente essa aproximação aí, né, da biotecnologia e seu desdobramento aí nesse ramo, nesse setor produtivo farmacêutico, né? Mas a biotecnologia, e no meu caso, lá o nome do doutorado, da pós-graduação, um nome bem comprido, né? Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos, porque, na verdade, congrega tantos aqueles processos que são mediados, né, por células e, enfim, micro-organismos, quanto aqueles que são estritamente químicos. Então, é um terreno habitado predominantemente por engenheiros químicos, né? É uma coisa bem interessante essa área. Mas não se preocupem vocês, porque aqui a gente não vai falar de cálculo, né? A gente vai falar de uma maneira geral, um pouco de história e um pouco dos conceitos tecnológicos aí das vacinas. Mas é isso, Dantas, tranquilo. É uma satisfação estar participando, né, desse trabalho, dessa primeira semana, né, da biologia aí, coordenada pelo Dantas, biologia do IFES, né, de São Cristóvão, e fico muito, muito feliz, né, de poder dar essa pequena contribuição aqui, falar sobre um tema tão atual, né, tão contemporâneo, tão urgente, né, sobre a produção de vacinas, né, a biotecnologia de produção de vacinas. Como eu estava falando para vocês, né, essa área, é impossível a gente falar sobre biotecnologia, o processo biotecnológico, sem a gente falar em bioprocessos, né, que é uma coisa mais específica, processos bioquímicos, como está lá no nome da pós-graduação, da qual eu tive o privilégio de me formar lá na UFRJ, na Escola de Química. É impossível da gente pensar nesses processos bioquímicos sem a gente pensar nessa interface mesmo, entre a biologia, o mundo biológico, né, e as aproximações matemáticas, as aproximações estatísticas, o envolvimento de números mesmo, para como você prever as coisas dentro de modelos matemáticos, né? Tanto que, predominantemente, essa área é uma área que veio, inicialmente, aí veio sendo dominada por engenheiros químicos, né? Por químicos industriais, engenheiros químicos, etc. E poucos biocientistas foram adentrando aí, né? Porque também tem uma linguagem que é muito peculiar, que é a linguagem do cálculo numérico, etc. É uma estatística um pouco mais elaborada e tal, né? Sobretudo no planejamento experimental, etc. Né? E isso
para a maioria, ou boa parte dos biólogos, é algo que não parece não ser muito palatável, né? Parece não ser muito... parece ser difícil, né? Mas, na verdade, a matemática aplicada nessa área nada mais faz do que tentar criar modelos, porque eu me lembro muito, quando eu estava... Já tinha terminado o doutorado, eu acho que estava no pós-doc lá no Rio, e eu ia lá para o UFPE, né, para Pernambuco. Eu sou de Pernambuco, esqueci de falar para vocês, modéstia à parte, sou pernambucano, mas a gente em Pernambuco tem maneira de falar assim, modéstia à parte, sou pernambucano. Mas eu me lembro que quando eu fui fazer um mini curso, fui ministrar, acho que um mini curso, alguma coisa assim, lá na UFPE, e os biólogos, né, os colegas biólogos que estavam lá, os estudantes, eles ficavam assim, meio, poxa, mas como é que pode, isso aí na prática, você sabe que não acontece assim, você fazer essa previsão matemática, que esse micro-organismo vai se comportar desse jeito, não sei o que e tal, para você calcular a produção de um antibiótico, calcular, sei lá, a degradação de um composto hidrocarbônico, a degradação de petróleo feita por bactérias, ou por fungos, ou por ambos. Como é que pode você querer aprisionar isso nesse modelo, mas isso não necessariamente acontece assim, tem uns que vão morrer, tem uns que vão sofrer mutação e tal. E é uma piração isso, e isso tem um fundo de verdade, claro, porque os fenômenos biológicos são muito complexos, né? Muito, muito, muito complexos, mas a bioengenharia, ou a engenharia de bioprocessos, ela procura, dentro do possível, construir bons modelos. E graças a esses bons modelos que estão aí na biotecnologia, que a gente tem antibiótico, que a gente tem leite, né, leite UHT, essa embalagem aí, longa vida. Graças a isso, a gente tem componentes na pasta de dente, quando a gente acorda, tem o etanol, bioetanol, ou etanol de primeira geração também, primeira, segunda geração, no carro, né? Então, isso veio dessas aproximações. Claro que a vida, do ponto de vista biológico, né, falando óbvio, é uma coisa muito mais complexa, mas a gente precisa de modelos. E aí tem uma frase que o meu orientador ele falava, não sei se era dele ou se ele já fazia uma ipsis literis de alguém, mas ele me dizia assim que acho que era o orientador dele que falava para ele, alguma coisa assim, que ele falava para mim, é melhor a gente ter uma boa aproximação de que não tem nenhuma medida. E é verdade. Aí quando a gente fala, pegando esse link, né, para o que a gente está falando aqui, vai falar hoje, quando a gente fala de vacinas, e a gente vê essa confusão toda, né, a gente tem aproximações boas. Quer dizer que as vacinas não são 100% eficazes? Bom, eu tenho uma notícia ruim para vocês, né? Se é que é uma notícia ruim. Absolutamente nenhuma vai ser 100% eficaz. Mas a aproximação, graças a essa aproximação, essa matemática, né, dentro, e a estatística também, o cálculo, dentro dos bioprocessos, graças a isso que muitas doenças foram erradicadas. Graças a isso que a fome, né, ela tem um potencial de ser ainda menor se a gente utilizar recursos da biotecnologia para alimentar grandes populações. Então, assim, uma coisa que eu sempre debato, né, com alunos, que eles, quando ouvem a palavra biotecnologia, ficam aflitos e pensando logo em transgênicos e não sei o quê e tal. Olha, a biotecnologia ela está presente na vida de vocês, mesmo sem vocês imaginarem, e talvez, ou talvez não, seguramente a vida, tal qual o modelo que a gente tem, civilizatório, não seria sustentada, né, se não existisse a biotecnologia. Isso é algo sério. Então, quando a gente pensar na biotecnologia, a gente vai pensar com esse carinho e, ao mesmo tempo, com essa seriedade, e que, se muitas coisas foram construídas por um viés predatório, né, do avanço tecnológico da nossa sociedade e tal, e que esse viés pode ter causado transtornos e muitas coisas complicadas para o planeta e para a saúde humana, etc. Se muita coisa foi ocasionada, pode ter certeza que nesse século XXI,
a gente não vai ter muita saída se não for também pela biotecnologia para reverter muitas coisas ou mitigar, minimizar esses males pela biotecnologia. Então, é a sofisticação aliada ao contexto natural, ao contexto da saúde, etc. Eu tomo como exemplo a minha tese, a nossa tese de doutorado, que foi com biorremediação, biotratamento de resíduo oleoso, armazenado, né, em tanques lá do terminal portuário de Suape, né, tanques de óleo diesel, resíduo de fundo de tanque e tal, sem estimular a microbiota nativa a degradar aquele óleo e produzir alguma coisa que seja menos complicada para o meio ambiente, né? Então, você precisa dos cálculos, dos bioreatores, etc. Então, fazendo essa breve colocação sobre a área mesmo, né, para que vocês percebam o quanto que estamos envolvidos, né, até o pescoço com a biotecnologia na nossa contemporaneidade, né? E isso é algo que nos trará algumas perspectivas de melhora para a nossa existência, para a nossa saúde, pensando aqui nas vacinas, né? Bom, então, sigamos. Falar de biotecnologia na produção de vacina, ou de vacinas, falar da biotecnologia nesse contexto, fica até algo meio redundante, né? Por que redundante? Porque a gente vai entender, em relação ao conceito do que vem a ser os conceitos, na verdade, né, a síntese dos conceitos do que vem a ser biotecnologia, a gente vai entender que, por si só, a produção da vacina ou das vacinas já são um desenvolvimento biotecnológico. Então, parece biotecnologia na produção de vacinas é algo até como a gente falar subir para cima ou descer para baixo, né? Porque o processo de produção per si já é algo biotecnológico, né? Você está utilizando entes biológicos, como a gente vai ver aqui mais para frente em algumas conceituações, né? E a gente pensando na vacina ou nas vacinas, que são um produto, né? São um produto, um bem que é produzido via biotecnológica. Não vamos falar primeiro das vacinas, depois a gente vai falar um pouco como é que entra a biotecnologia de uma maneira mais ampla. Então, a gente falar das vacinas, a gente está falando de uma construção biotecnológica, de uma pesquisa biotecnológica, e quando já se tinha ali a primeira pessoa que foi conceituar o que era biotecnologia, lá por 1919, algo em torno disso, né? Então já se tinha essa perspectiva, e pensar na vacina, né, e pensar na história da vacina, a vacina tal qual a gente conhece e tal qual foi concebida e depois batizada, é a gente pensar na história da própria varíola, né? A própria história da doença varíola. E a gente vai ver que o Edward Jenner, lá no século 18 para 19 ali, ele começa a verificar, né, como é que era essa coisa de que pessoas que não tinham, que tinham contato com vacas, né, não adquiriam varíola, ou adquiriam de uma forma mais branda, e daí ele passar a entender, né, que alguma coisa, algum princípio que estava ali, né, naquela vaca, poderia servir para ativar o sistema imune de outras pessoas, né, e das pessoas que não estavam em contato com a vaca, e descobrir que ali você tem um vírus que tem uma certa similitude, uma certa semelhança com o vírus da varíola humana, só que aquele era da varíola bovina. Então, a gente já começa a raciocinar em cima disso, né, e a produzir a primeira ideia de vacinação. E esse nome vacina não veio nem com ele, né, veio com o Pasteur, Louis Pasteur, mais adiante, que fez digamos assim, essa homenagem ao Jenner, né. Falar de vacina, é falar da própria história da varíola, e falar da própria história do Edward Jenner,
e seus experimentos que não foram muito bem aceitos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É falar sobre também o conceito de imunização e a ideia de imunologia, né? A gente pensar, a vacina, quando a gente descobrir uma vacina, então vai estar tudo resolvido em relação à pandemia. Não é bem assim. Você está falando a questão imunológica, de você conseguir um agente que cause uma resposta e que você tenha uma resposta imune humoral, né, produção de anticorpos, ou mesmo celular, e aí você tem essa resposta, mas depois você precisa fazer com que isso seja aplicado populacionalmente, e os níveis de segurança, aí entra a estatística, como eu falei, para você saber os níveis de eficácia, né, dessa vacina e tal, e aí já parte para a questão da imunização desse fenômeno que vai acontecer em massa. Então, uma coisa é a vacina, outra coisa é a vacinação, né? Então, não adianta ter vacina já descoberta se não existe vacinação. Isso, na prática, infelizmente, a gente foi aprendendo, né, por razões óbvias. A gente vai falar sobre essas tecnologias mais antigas e as tecnologias mais emergentes, essas que são com um grau de sofisticação biotecnológico muito mais avançado, né? Uma biotecnologia que envolve cada vez níveis mais íntimos, né, do organismo, seja em nível de DNA, ou de RNA, seja em nível proteico, de isolamento de uma determinada proteína e tal, para que se tenha essa imunização de forma mais cirúrgica. E a gente vai colocar também algumas questões aqui, né, como falei para vocês, questões conceituais, né, sobre biotecnologia e a sua inserção dentro dos diversos setores produtivos, e dentro desses setores produtivos nós temos o setor farmacêutico, médico-farmacêutico, né, que aí é onde a gente engloba, a gente insere a vacina enquanto um produto biotecnológico. Né? O que seria essa vacina? Bom, para quem gosta de conceitos e de definições, o Pasteur já fez isso. Ele falou que seria qualquer tipo de agente imunizante ou preparado com essa finalidade, que seja o que possa ser, ou seja passível de ser utilizado no controle prévio de uma doença infecciosa. E o Pasteur, quando ele coloca dessa forma, ele está traduzindo aquilo que está sistematizando, ou, digamos assim, colocando a cereja do bolo, né, daquilo que o Edward Jenner havia feito, né, que é nos seus estudos também sistematizados, embora os estudos do Jenner foram muito criticados, mesmo no momento em que questões de bioética, né, utilização de seres humanos para testes e tal, mesmo no momento em que essa bioética não era tão sofisticada como temos hoje, tão cuidadosa como temos hoje, mas já naquela época ele sofria essas críticas e o trabalho foi muito descredenciado por alguns setores. E o Pasteur, ele veio a posteriori, ele veio a sedimentar esses conhecimentos, ele junto com o Koch, o Pasteur e o Koch fizeram essa sistematização, e aí vieram com esse conceito, sobretudo o Pasteur, com essa ideia de que a doença pode ser previamente tratada, né? Isso foi algo que apareceu de forma sistemática com o Pasteur, embora já fazia parte das ideias do que o Jenner falava. E como eu tinha falado para vocês há pouco, né, nessa introdução, a história da vacina, de uma maneira geral, da vacinação, da vacina e da vacinação, ela se confunde com a própria história, né, da varíola, ou o próprio conhecimento sobre a varíola, né? Então, porque a varíola ela foi a doença para a qual, né, do que se sabe, foi a primeira doença para a qual se desenvolveu uma vacina especificamente. Então, você pensar, né,
pensar nas primeiras vacinas com esse conceito de vacina é pensar na quantidade de gente que se morria com varíola. E essas primeiras ideias, né, de se utilizar o agente infeccioso ou qualquer coisa que fosse derivada dele, enfim, pústula, pus, né, das feridas e tal, isso já era feito muito antes do Edward Jenner, da China, Índia, Egito, né, se tinha os primeiros registros aí de varíola, né, se soprava casca de ferida, a casca da ferida, né, da pessoa com varíola, você pegar aquela casca, fazia tipo um pó e soprava nas pessoas para imunizar ou para prevenir, né, para prevenir a varíola. Então, observem que, de certa forma, de uma forma um pouco, digamos assim, o método existiu, mas não era um método científico tal qual a gente conhece hoje, né, tal qual essa ciência relacionada a uma investigação direta, isolamento de variáveis, etc., tudo que a gente faz em biologia, biotecnologia, não existia dessa forma, né? Mas existia uma ideia de que, até uma coisa até filosófica ou romântica, sei lá, né? A ideia de que a doença também a doença faz parte da cura, né? Tem essa história mais... Então, já se sabia disso, né? Já se percebia isso de uma forma bem empírica e não sistematizada, mas já se sabia, né? Em Istambul, no século XVII, né, trazendo mais para cá, na China a gente remonta aí de coisa do século X. Em Istambul, no século XVII, esses conhecimentos foram, né, saíram da China e houve uma sistematização maior. E esse procedimento, né, essa técnica em si, foi chamada de variolação, né? Processo de variolação. E aí, como falei para vocês, só em final do século XVIII, né, o Edward Jenner, em 1798, quando havia aí um grande contingente de mortos, né, de pessoas que morriam com varíola na sua forma mais grave, na sua forma mais cruel, pessoas morrendo assim numa quantidade de cerca de 400 mil mortes, né, 400 mil mortes por ano, né, quando se atingiu uma estimativa, né, desse patamar, e principalmente e sobretudo quando isso afetou países como Inglaterra e Estados Unidos, é que passou-se a ter alguma como posso falar, alguma forma, de alguma forma, começaram a entender, né, e a se utilizar dos trabalhos do Jenner, do Edward Jenner. E como eu falei para vocês, embora passou-se um período em que ele foi muito criticado pelos métodos, etc., e a coisa de se utilizar seres humanos e tal, e só foi retomado com o Pasteur em 1870. Quer dizer, em 1798, o Jenner, na sua obra, que foi publicada nesse período, ele já tinha descobrido o fundamental, né, que você tinha um vírus nos bovinos, que provocava uma forma mais leve da varíola, e começou a perceber que ele poderia, a partir daí, provocar o sistema imune dos humanos, né, a ter essa resposta, ter essa produção de anticorpos para a varíola, a partir da varíola bovina. E aí, com uma retomada e de forma mais sistematizada desses trabalhos, o Pasteur, ele começou a produzir em grande quantidade, né? Ele produziu, por exemplo, esse conceito de que a doença pode ser previamente tratada, como eu falei para vocês. Ele estudou, de fato, né, de forma mais sistemática e mais matemática mesmo, pode-se dizer, essa relação causa-efeito entre o micro-organismo e a doença, né? Em que grau de comprometimento, em que grau de quantidade de carga viral, etc.,
que se pode ocasionar a doença, e não só com a varíola, mas ele trabalhou também com febre aviária, trabalhou com doenças causadas, né, por vírus em outros animais, além dos seres humanos, né, e a cólera aviária, o antrace, né, em bovinos. O antrace é aquele que, acho que muitos de vocês talvez não vão lembrar, mas aquela época lá do Bacillus anthracis, né, do antraz, que a ideia do bioterrorismo lá na década de 90, né, quando um tempo depois que foram derrubadas as torres gêmeas e tal, criou-se aquela paranoia lá, então o Bacillus anthracis, todo mundo convivia com ele. Me lembro quando eu trabalhava no departamento de antibióticos, o pessoal trabalhava com isso, mas de repente, de um momento para o outro, se viu todo mundo ser meio que obrigado a trabalhar com a presença da Polícia Federal do lado. Como assim, né? O pessoal trabalha aqui desde menino com antraz. Mas, enfim, causando essas doenças em bovinos, o Pasteur desenvolveu essa vacina, né, contra a cólera aviária, contra o antrax em bovinos, contra o rabdovírus, né, a raiva em humanos, e foi justamente, como eu falei, que ele que teve essa primeira ideia de produção em massa, a ideia de vacinação mesmo, propriamente dito. E foi ele que cunhou o termo vacina, né, de vaca, vacina, né, ele que trouxe esse termo em referência aos trabalhos do Jenner, em referência aos desenvolvimentos do Edward Jenner, né? Aí, seguindo, se dando uma acelerada mais aí no tempo, né, chegando já no século XX, lá no começo, por 1909, nós temos vacinas como a da BCG, né? A vacina de pesquisadores que eram do mesmo grupo do Pasteur, né? O Albert Calmette e Camille Guérin, né? Calmette, Guérin, ou Guérin, BCG, né? Essa vacina que foi desenvolvida contra a tuberculose, e aí foi desenvolvido um bacilo, né? Bacilo, uma forma de bactéria em forma de bachonete, um bacilo com virulência atenuada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Com virulência atenuada. E esse foi o primeiro, que se sabe, né, na história da vacina, ou das vacinas, o primeiro imunizante bacteriano atenuado, né? Com as características patogênicas da bactéria foram minimizadas a partir de técnicas, né, processos específicos. No Brasil, veio ser introduzido em 1925. A febre amarela, a vacina contra a febre amarela, né, 1936. O Tyler e Smith, né, produziram vírus com também sua capacidade, né, de patogenicidade atenuada, vírus atenuados, a partir de passagens sucessivas, né, em tecidos de cérebro de rato, em embrião de pinto, né? Então, fazendo essas passagens sucessivas, eles conseguiram ter cepas menos agressivas ou que não causassem a doença, né? Em humanos. Essa técnica de embrião de pinto, ela é utilizada na Fiocruz, acho que no Butantan também tem essa técnica, que o Brasil já domina algumas técnicas, né, essas técnicas, tecnologia de primeira geração, que a gente vai falar sobre isso, primeira, segunda, terceira geração, né. A famosa vacina antipólio, né, que a gente, né, pelo menos da minha geração, a gente ouvia muito, né, falar, né, vamos erradicar a paralisia infantil, a poliomielite e tal. Essa vacina foi desenvolvida em 49 por Jonas Salk, né? E aí, outra categoria que entra, né, em vez do vírus sofrer um processo de atenuação, esse vírus foi inativado, ou seja, morto. Morto, eu quero usar esse morto entre aspas, né, porque a ideia de vírus morto, se a gente entra naquela discussão que eu não quero entrar aqui, se vírus é considerado ser vivo ou não, né? Então, a gente prefere, quando fala de vírus, dizer que ele foi inativado, né? De que ele está morto, né? Que esse morto remete à ideia de que ele é um ser vivo
no conceito mais específico da palavra, mas há controvérsias, né, em relação a isso. Por isso que a gente prefere dizer que foi atenuado. E também aí a gente vê que em 1954, quer dizer, pouco antes disso, né, existia um contingente também de crianças que eram afetadas, né, nos Estados Unidos. E aí, justamente também, por conta de questões geopolíticas, né, o centro do comando econômico e tal, mundial, essa coisa toda, claro que houve uma necessidade, um investimento muito maior, né, para que fossem desenvolvidas e aprimoradas essas vacinas. E esse foi o primeiro imunizante produzido, né, que foi feito por cultura de tecidos, então o cultivo de células de rim de macaco, né, e também foi o primeiro a reunir mais de uma subespécie de vírus. Então, 3 subespécies de vírus no mesmo imunizante, né? O poliovírus 1, poliovírus 2 e o poliovírus 3. Né? Então, ela tem essa característica aí, cultura de tecido, que é uma forma biotecnológica específica, que você não está crescendo uma bactéria, nem um vírus, nem um protozoário especificamente, mas você está crescendo tecidos, né, de um organismo pluricelular. Né? Então, essa técnica de cultura de tecidos é uma técnica biotecnológica um pouco mais delicada e tal. Então, a primeira vacina produzida nessa perspectiva foi a vacina antipólio. Só que o Sabin, o Albert Sabin, né, que ficou bastante famoso na década de 50, 60, né, foi porque ele pegou essa antipólio e desenvolveu uma antipólio atenuada de administração oral. Quer dizer, ele já saiu do conceito de inativado, ele veio para o conceito, né, para a concepção tecnológica de atenuada e administração oral, né? Hepatite B, aí surge uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Uma coisa já com esse cheiro de século XXI, que é justamente a partir da tecnologia do DNA recombinante. É a primeira vacina que vai ser produzida aí. Então, vai ser produzida nessa perspectiva. Então, vai ser utilizado um vetor viral para expressar a proteína do antígeno. Como é que seria isso, né? Você pega um vetor, um vírus que vai carregar uma determinada informação genética para a produção de uma proteína, aquela sequência que vocês sabem muito bem, né? O DNA, ele vai transcrever, se vai ser transcrito em RNA mensageiro, esse RNA mensageiro ele vai estar carregando uma informação para ser convertido em uma proteína ou em proteínas específicas e tal, né? Aquela sequência, DNA, RNA, né? Proteínas, né? Como um produto final. No caso, essa tecnologia, ela faz com que, ela permite com que você tenha um vetor que carregue esse fragmento, esse segmento de DNA, ou mesmo de RNA, né, que a gente vai ver no caso de vírus de RNA, para que haja uma produção, para que o hospedeiro, você recebe um vírus como um vetor viral, carregando uma informação genética do patógeno. Então, ele entra no teu organismo, o teu organismo vai, né, as tuas células vão trabalhar expressando aquele DNA desse vírus, que está sendo apenas um veículo, ou seja, um vetor, e essa proteína vai ser formada no teu corpo, e o teu sistema imune, né, os teus linfócitos vão agir para a produção de anticorpos contra esse fragmento, ou contra essa proteína, né, que foi produzida, que a gente vai chamar aí, doravante, de antígeno, né, a gente chama na imunologia de antígeno. Então, você vai ter aí essa primeira vez, né, com hepatite B, essa perspectiva, né, essa tecnologia já concretamente utilizada. E, hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, a fundação do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é a maior produtora mundial de vacinas contra a hepatite B, né, para vocês entenderem a importância, né, a importância da Fiocruz para o Brasil, né, e para o mundo, né, e o Instituto Butantan também, né, que é extremamente importante. Nós temos uma competência muito grande,
uma competência muito grande. O Brasil, né, tem uma massa crítica muito importante e de referência mundial, né, referência mundial na produção de imunizantes, né, e não só na produção da imunidade, dessa imunidade direta, né, dessa imunidade da estimulação da resposta imune, mas também daqueles imunizantes que já são os próprios anticorpos em si. O Brasil não só produz vacina, só uma ressalva, ele não só produz as vacinas, mas ele também produz os anticorpos, né? Inclusive o Butantan está desenvolvendo, né? Eu acho que está em fase final de produzir anticorpos contra a Covid-19, né? E vejam que interessante, porque aí, no caso, você não está produzindo algo que vá simular uma infecção e fazer com que o teu organismo, pela resposta humoral, né, pela produção de anticorpos, ou mesmo pela resposta citológica, a imunidade celular, a produção de células killer, né, células T killer, naturais, natural killer, que vão matar as células infectadas. Não só isso, mas ele produz o próprio anticorpo. O Brasil tem condições de produzir o próprio anticorpo e injetar o anticorpo. Bom, em que seria interessante isso no caso da Covid-19, por exemplo, da Covid-19? Seria interessante porque em determinado estágio o indivíduo poderia administrar, melhor dizendo, esse anticorpo para que ele desse uma resposta imediata, combatesse imediatamente. Você não teria uma imunidade prolongada, era uma imunidade mais... Mas é como um remédio, né? Um remédio para curto prazo. Algo, né? Algo semelhante aí o que acontece com a picada de cobra, você toma aquele soro, né? Então o Brasil está produzindo também esse soro para combater os efeitos diretos, né? Além dos imunizantes como vacinas, né? Que são de resposta de longa duração. No Brasil, a gente tem alguns registros importantes que eu quero frisar para vocês. Tem vários outros registros, mas esse aqui eu achei os mais pontuais para a gente falar sobre. Por exemplo, a febre amarela, né, na década de 1940, foram feitos testes iniciais lá em Minas Gerais, e aí houve uma imunização de mais de 5.000 pessoas naquele momento. A gente tem um programa nacional de imunização que foi criado na década de 70, né, do século passado. Então, como eu falei para vocês, não só as vacinas, né, mas vacinas / vacinação, a gente não tem só não, que já é muita coisa, mas não tem apenas esses dois centros de referência no mundo, mas a gente tem um programa que é de referência no mundo, né? O nosso Programa Nacional de Imunização, que já existe desde a década de 70, mais precisamente 1971, né, do século passado, né? E graças a esse programa, essa sistematização, né, da distribuição e da vacinação, a gente erradicou a varíola ainda no começo da década de 70. E a poliomielite, né, em 1989, né? E doenças como sarampo, tétano, né, o tétano neonatal, né, a tuberculose nas suas formas mais graves, coqueluche, foram controladas, né, controladas. Medidas para controle de cachumba, rubéola, síndrome da rubéola congênita, hepatite B, infecções invasivas, o Haemophilus influenzae, do tipo B, infecções pneumocócicas e suas complicações nas pessoas mais velhas, nos idosos e tal. Todos esses desenvolvimentos, né, tanto as erradicações como os controles, né, nós temos aí uma expertise muito grande, né, no Brasil, e principalmente, sobretudo, graças a esses centros de pesquisa e graças a um programa, né, que sistematiza isso. Então, só para vocês entenderem a nossa competência, né, e que a gente precisa ter muito orgulho, né,
falar de coisa boa, falar de coisa que a gente se orgulha. Só para vocês terem uma ideia, esses programas foram exportados para muitos países, mais recentemente, né, para o Timor-Leste. Então, são programas que foram exportados, foram mandados, foram, né, extrapolaram as fronteiras do nosso país e passaram a ser utilizados por outros países. Então, quando se fala de referência mundial, realmente está se falando sério. Então, vocês entendam ou percebam que nós não faz muito sentido, né? A gente não avançar nessas questões relativas à Covid-19. Mas, enfim. Bom, aí falando do aspecto, saindo um pouco desse aspecto histórico, falando do aspecto tecnológico, propriamente dito, nós podemos fazer a classificação das vacinas, né, de duas maneiras aqui diferentes. Nós podemos classificar as vacinas quanto ao agente empregado, eu estava falando agora há pouco, né, falando lá de atenuada, de inativado ou morto, e como é que é isso, como é que funciona. Então, as vacinas chamadas vacinas vivas atenuadas, né, o agente, ou seja ele um micro-organismo, uma bactéria, seja um vírus, o agente ele vai passar por processos de atenuação em técnicas diferentes ao longo dos desenvolvimentos tecnológicos. Temos técnicas diferentes, mas as mais clássicas são essas mesmo, que você passa esse agente passa em um tipo de tecido, numa célula, depois passa para outra célula, e ele vai sofrendo modificações na sua estrutura, né, sobretudo o vírus, e com isso, aquela característica patogênica, aquela característica de invasividade, né, desse micro-organismo, ela vai sendo perdida nas gerações sucessivas. Eu citei aqui o exemplo do células, né, embrião de pinto, né, que é uma tecnologia utilizada e tal. Citei esse exemplo, existem uma série de outros exemplos, cultura de tecido e tal, e mais recentemente a gente vai ver que organismos geneticamente modificados, a gente vai ver como esse conceito já entra em que a gente chama de terceira geração, enfim. Nesse sentido, você tem o micro-organismo, ele vai, né, inteiro, e ele vai com algumas modificações que faz com que ele não expresse mais a doença. E aí ele vai provocar, justamente nessa perspectiva, vai provocar a imunidade, principalmente a imunidade celular, né, a resposta de células que vão atacar essas células, né? Vocês lembrarem aí da imunologia, né? Você tem os macrófagos que vão apresentar, né, vão apresentar as células invasoras, né, a um grupo de linfócitos, aí esses linfócitos vão apresentar para os linfócitos T4, os T4 vão, por sua vez, se modificar e vão apresentar para os linfócitos B, né, os plasmócitos, e depois os linfócitos B, o B de memória, né, e daí você vai ter a produção dos anticorpos, que é lá que a gente chama de imunidade humoral, e aí a gente está falando de estruturas, né, proteicas, imunoglobulinas, os anticorpos, né? Só dando uma pincelada aqui na ideia. E, por outro lado, você tem outro tipo de imunidade, que é a imunidade celular, né? A imunidade celular, vocês vão ter os linfócitos T citotóxicos ativos, os linfócitos T-killer, né? O não confundir com linfócito tequila, não tem nada a ver, é uma coisa, piadinha besta, sem graça. Mas, enfim, não confundir os T-killer, né? Os natural killer. E aí, essas são células, aí já não são imunoglobulinas, não são anticorpos, mas são células que vão atacar células que estejam infectadas, né? Células nossas que atacam outras células nossas que estão infectadas. Então, você tem duas frentes que vão ser duas frentes de batalha que vão ser despertadas aí. Uma
são as proteínas, que são dos anticorpos, e outras são as células natural killers, as células que vão dar combate, né, às células invasoras ou as células infectadas. Então, duas frentes de combate, né, dois tipos de imunidade, a resposta imune, tanto humoral quanto celular. E aí nós temos, como exemplo dessa tecnologia, né, das vacinas vivas atenuadas, nós temos aí vacina contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, BCG, antipólio, Sabin e outras, muitas outras. Uma característica muito marcante, né, que a gente tem nesse tipo de vacina atenuada, por exemplo, que você tem uma resposta como se fosse mesmo, é uma simulação de uma invasão mesmo. Você está simulando uma invasão, então você tem respostas orgânicas que são muito características, como se você estivesse adquirindo a doença, mas você não está, mas o teu organismo está respondendo. O que acontece com essa vacina da AstraZeneca, né, que passa por um processo de atenuação e tal, e aí muita gente que toma AstraZeneca fica com febre, né? Fica com febre, porque justamente todas que vocês virem que tem essa tecnologia é passível das pessoas ficarem com febre. Ah, professor, mas todo mundo vai ter febre, vai ter a reação, vai ter um mal-estar? Nem todo mundo. Eu tomei AstraZeneca, eu não tive praticamente nada, não senti nada. Mas eu e algumas poucas outras pessoas que eu conheça. Mas a grande maioria teve uma febre, né? Ou uma sensação de febre. Teve uma sensação de mal-estar e tal. Então, entendam que é porque você está colocando, né, o organismo ou o micro-organismo de uma forma menos ativa, mas ele está entrando, ele está passando pelos tecidos, ele está sendo submetido à resposta indireta e depois a resposta mais específica do teu organismo. Então, por isso que vão acontecer esses processos. Outra tecnologia, ou outra forma de a gente classificar quanto ao agente que é empregado, temos os agentes que são inativados. E aí, lembrando aqui que eu falei inativados ou mortos, eu prefiro falar inativado, porque quando a gente pensa em vírus, a gente pensa que, né, tem aquela discussão sobre vírus ser vivo ou não. Mas por isso que eu botei aqui, entre aspas, agente inativado, um vírus morto. Ele vai ter as estruturas modificadas. As suas estruturas que eu falo que o mantém ativo, né? Vai ser lá um punhado de moléculas juntas, né? E esse tipo de resposta vai ser uma resposta humoral, porque você vai ter um grau de especificidade maior. Veja só, eu tenho ali a capacidade do micro-organismo invadir, né? Vamos pensar no SARS-CoV, né? No SARS-CoV-2. A capacidade dele invadir ali aquelas estruturas alveolares, né, nos pulmões e entrar nas células e destruir essas células para poder se replicar, né? Essa capacidade, se ele é inativado, ele não vai ter. Mas aquela estrutura que vai provocar uma resposta da tua imunidade humoral, que é bem mais específica, né? A produção dos anticorpos vai existir, porque eu vou estar indo direto nesse alvo, né? Então, aqui eu não tenho uma simulação de uma contaminação natural. Esse é o ponto. Então, lá nas vivas atenuadas, eu vou ter essa simulação, aqui eu não tenho essa simulação. Consequentemente, aqui eu vou direto ao ponto, direto ao objetivo, que é atingir atingir ou provocar a produção dessa resposta imune, né, pelos os plasmócitos, né, e linfócito B, plasmócito e produção de anticorpos, produção de moléculas específicas proteicas, também conhecidas aí como imunoglobulinas. E quanto à tecnologia de produção, a gente tem uma outra forma de classificar, né? Eu classifiquei ali como agente, mas se eu pensar aqui na tecnologia em que é produzida a vacina, eu vou ter aqui uma vacina de primeira geração,
onde eu vou ter o agente patogênico inteiro, né, inteiro e atenuado, né? Eu vou ter a de segunda geração, eu vou ter a ativação, né, a indução dos anticorpos voltados ou para uma toxina, aí eu isolo essa toxina, e aí temos os toxoides tetânicos, etc., né, que são um exemplo disso. Eu isolo essa toxina ou essa estrutura proteica ou glicoproteica, enfim, que ela, per si, vai provocar a resposta imune. Então, quando eu penso em que eu tiro um pedaço dessa estrutura e inoculo, e vou provocar uma resposta específica, essa tecnologia que faz isso é chamada tecnologia de segunda geração. E a tecnologia de terceira geração, ela é bem mais sofisticada, né? A terceira geração, ela surge acidentalmente e no começo aí, né, anos 90, final, para o começo dos anos 2000, alguma coisa desse sentido, quando os pesquisadores tentam se utilizar de produzir ou fazer a terapia, né, a concepção da terapia gênica, né, que é eu introduzir lá um determinado gene, né, e introduz esse determinado gene no teu genoma, no teu material genético, para que ele corrija determinada doença, determinada característica que eu não queira, característica negativa. Então, os pesquisadores perceberam que eles, usando um vetor, eles pegavam um vetor, um plasmídio, né, que é uma estrutura de resistência das bactérias, pegavam um plasmídio e colocavam esse pedaço de DNA no plasmídio, aí injetava nos animais, fazer teste. Aí, pô, de repente, o animal começou a produzir o seu sistema imune produzia anticorpos contra aquele pedaço de gene, na verdade, não contra o gene, mas contra a proteína que ele expressava dentro do organismo, né, do animal. E aí eles observaram assim, pô, isso vai me dar um conceito de uma coisa diferente agora, que é o que a gente tem hoje, né? Engraçado não, curioso, né? Que a gente acabou, de uma certa forma, teve um grande campo de desenvolvimento para essa terceira geração, porque nós temos também vacinas que se utilizam dessa tecnologia, né? Aquela ideia. E no nosso caso, mais interessante, no nosso caso, nós temos, né, a vacina que vem não DNA, porque esse vírus, o SARS-CoV-2, ele não é um vírus né, que tem DNA, mas é um vírus de RNA, e aí ele induz uma enzima chamada transcriptase reversa, né, que vai transcrever aquele fragmento do RNA do vírus, aí vai, transcreve reversamente, ou seja, em vez do DNA produzir uma fita de RNA, na verdade, fazer o contrário, do RNA por transcriptase reversa vai produzir aquele segmento de DNA e depois ele vai produzir a proteína e depois o nosso corpo vai produzir o anticorpo contra aquela proteína. E no caso do SARS-CoV-2, nós temos uma proteína específica, temos um grupamento específico ali, né, que é da estrutura S, né, fica na espícula do vírus, né, que é a proteína para a qual, né, temos uma resposta, e destruindo essa proteína, nós vamos criando anticorpos que destruam essa proteína, você está equipando seu organismo, né, para combater a quando vier, de fato, o vírus, né, inteiro, com a capacidade de invasão, né. Então, a tecnologia de terceira geração, ela mexe intimamente, né, intimamente com a molécula, na capacidade mexe intimamente com a capacidade de produzir aquela molécula proteica que seja o próprio antígeno que vai causar a doença. Isso é muito importante. Bom, gente, do ponto de vista da produção, essa é uma observação mais assim em relação à questão fabril mesmo, né? A questão da fábrica, a produção e tal. Você tem a produção do princípio ativo, e quando a gente está pensando aqui, quando você olha para isso aqui, a etapa geral da produção, você pensa numa fábrica, né? Digamos, chegou na fábrica e tal. O que seria essa fábrica, entre aspas? Você teria a produção do princípio ativo, que é tudo isso que a gente estava falando agora há pouco, né? A formulação, ou seja, essa vacina, ela vai vir em que recipiente vai ser, em que líquido vai ser liofilizado, como é que vai ser? Como é que vai vir isso, né? E depois a parte de invase, que era a produção para você
de fato, disponibilizar. Isso é a parte comercial fabril, digamos assim. Em relação ao estudo clínico, vou passar aqui só para dar uma ideia rapidamente, porque também isso aqui vocês já viram de forma exaustiva, mas é sempre bom a gente lembrar. Essas fases do estudo clínico que são, né, feitas, como é que a gente produz a vacina, quais são as fases? A vacina tal está na fase 1, aquela outra está na fase 2, fase 3. A fase 1, por exemplo, é o primeiro estudo que você vai ter aí, feitos com seres humanos, para demonstrar a segurança da vacina, sendo que, uma ressalva, antes de chegar nos seres humanos, testes de toxicidade já foram feitos, mas a quantidade de pessoas, assim mesmo aqui, é uma amostra populacional muito pequena, é uma amostra pequena. A fase 2, você vai estabelecer a imunogenicidade, ou seja, a capacidade de mostrar a resposta imune. Então, você amplia essa população e faz uma extrapolação estatística, ou faz melhor dizendo, uma leitura estatística disso, e para perceber o quanto que essa vacina é 50%, só 100%, 90%. Só uma ressalva para vocês, boa parte dessas vacinas levariam 7, 10 anos para serem produzidas. E a Organização Mundial da Saúde previu que poderia se trabalhar, por caráter de urgência, se trabalhar com 50%, né, dessa eficácia. Significa que a gente vai morrer, vai transformar-se num réptil ou alguma coisa semelhante, no ofídeo? Não. Significa que porque essa parte de causar toxicidade já havia sido testada. Então, quando chega nessa fase aqui, já passou essa fase, né, de toxicidade e tal. O que passa a se testar agora é dizer assim, olha, eu vou correr o risco de não deixar imunizado 50% dos casos, mas é melhor isso do que nada. Lembra aquilo que eu falei no começo dessa live, ou dessa aula? Falei sobre, é melhor ter uma boa aproximação. Isso não quer dizer que você vai morrer, não. Quer dizer, morrer todo mundo vai um dia, mas a questão não é essa. A gente está falando da segurança matemática e estatística, da coisa. E a última fase, antes de se obter o registro, é a fase 3, ela determina a eficácia da vacina, né? E depois disso, ela pode ser disponibilizada para a população. Na fase 4, onde ela já foi disponibilizada, não significa que ela ainda não seja passível de observação. Sim, na fase 4, mesmo você trabalhando com níveis de 98%, 99%, mas mesmo assim, ela ainda vai ser observada para se melhorar, porque a tendência é melhorar sempre. Mas, volto a dizer, não quer dizer que você está tomando uma coisa sem segurança nenhuma, não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas você vai minimizar cada vez mais a chance do erro. Então, nós não estamos sendo utilizados como cobaia. Entendam como funciona a coisa, porque se eu sair daqui com isso entendido na mente de vocês, eu já vou ficar feliz pra caramba. E por último aqui, vamos falar sobre as tendências tecnológicas. Um húngaro chamado Karl Eckert, em 1919, foi quem primeiro tentou conceituar o que era biotecnologia, só para a gente fazer esse link das duas coisas, né? Ele falou que eram todas as linhas de trabalho nas quais os produtos são produzidos por matéria-prima com a ajuda de, entre aspas, coisas vivas entre si. E aí você vai ter aqui, uma série de conceitos já no século XX, né, final do século XX, sobre o que é biotecnologia. Mas se eu pudesse sintetizar para vocês, eu diria que é tudo aquilo que você vai usar, células ou sistemas bioquímicos, em processo de produção de um bem ou na prestação de serviço. Ora, a vacina, ela é um bem que é produzido, né? E ela está em que área, em que setor? Aqui, setor, observe nesse slide aí, os ramos ou setores que a biotecnologia se insere. Está no ramo médico-farmacêutico. Pensando na vacina como produto, ela é isso. Aí temos uma tendência também biotecnológica agora, bastante interessante, como eu estava falando para vocês, vacinas terapêuticas. Falei de terapia gênica, falando de vacinas terapêuticas. Essas vacinas que são capazes de ativar células como os linfócitos T, CD8+, que são citotóxicos, né, que vão destruir células que estão infectadas, ajuda a combater, inclusive, principalmente, sobretudo, tipos de câncer. Câncer que estão associados, por exemplo, à infecção, né, como da hepatite B, ou como o HPV, né, eles estão relacionados, eles podem ser promissores, essas vacinas são promissoras quanto a esses tipos de câncer, né?
Aqui uma ideia de uma ilustração, né, de como você pegaria essa região do micro-organismo e faria a inserção, né, do DNA viral, ou, aliás, a célula do organismo, onde você vai, né, introduzir esse DNA viral. Vacinas gênicas, né? Quando você tem a introdução do gene do patógeno que vai expressar o antígeno, ativando dessa forma a resposta imune na célula infectada, que é aquilo que eu falei lá, né? Você pega o gene do patógeno, introduz no indivíduo, seja, né, pensando aqui de uma forma mais abrangente, ou no homem ou no animal, no caso aqui estamos falando de saúde humana, você injeta esse gene, se for de DNA, você vai ter essa relação direta, o DNA do vírus vai entrar no teu corpo, vai induzir a produção do RNA mensageiro, que vai induzir a produção daquela proteína específica que você vai ter anticorpos contra ela, né? E se for RNA, vai ser introduzido o RNA, e esse RNA vai ser, por transcrição reversa, induzir a formação de um fragmento do DNA, que por sua vez faz sua sequência normal até produzir aquela proteína, no caso do SARS-CoV, proteína S, que vai nos trazer a produção de anticorpos, né, de nossa parte. Então, isso são as concepções emergentes. Ainda nessas concepções emergentes, nós temos outras possibilidades, né? Por exemplo, lembram que lá no começo eu falei de vacina de primeira geração, de segunda geração e tal? Então, eu posso pegar tecnologias de agora, né, emergentes, e utilizar, por exemplo, eu posso pegar, ao invés de eu passar um vírus por diferentes tecidos e não sei o quê, para produzir aquela modificação, aquela atenuação do vírus, eu posso simplesmente, né, pegar, produzir, pela tecnologia do DNA recombinante, eu posso pegar ali molecularmente, fazer uma modificação numa bactéria, que não seja maléfica para nós, inserir o fragmento, né, desse vírus, e com isso eu ter ele atenuado, eu injeto a bactéria, né, eu faço a administração dessa bactéria no ser humano, e como ela não vai causar doença, mas ela tem o DNA específico do vírus, então esse DNA ele vai produzir, vai expressar, em última análise, vai expressar a proteína, e nós vamos defender-nos dessa proteína com as nossas imunoglobulinas, ou seja, com nossos anticorpos. Então, veja que é uma concepção muito bacana. E, por último mesmo, mas não menos importante, nós temos aqui as vacinas, né, que são utilizadas, assim, não as vacinas todas, mas algumas assim que eu achei importante trazer para vocês como exemplo, né? A da Pfizer-BioNTech, nós temos o RNA mensageiro, né, do vírus, que mimetiza a proteína, tal da proteína S, spike, do vírus. Essa é característica dela, você tomar 2 doses. A Moderna também tem o mesmo princípio, né? Aí você diz, mas o que muda de uma para outra? Não, você tem, assim, os recipientes diferentes, você tem um tipo de vírus diferente, os vetores. Tem a Janssen, que é de uma única dose, que se usa um vetor não replicante do adenovírus, sem capacidade de se replicar no organismo do humano. Nós temos a Sputnik 4, que tem a ver, tem uma situação parecida com a da Johnson, a Janssen, a tecnologia, só que a diferença é que você tem 2 doses, e nessas 2 etapas você usa vetores virais diferentes. Temos a AstraZeneca, né, um adenovírus sem capacidade de se replicar no organismo. Temos a Coronavac, que é com um vírus inativado, né? E eu falei de outra também, né? Eu falei da AstraZeneca, acho que eu não coloquei aqui, mas a AstraZeneca, que você tem, né, essa simulação da infecção natural e aquela febrezinha que você tem básica e tal. E para fazer as considerações, eu sei que o tempo aí tá, né, mas vamos finalizar agora. Primeiro, que são necessários estudos para que essas vacinas de terceira geração sejam consolidadas cada vez mais. E sempre, quando a gente fala de biotecnologia, galera, sempre, sobretudo falando de saúde humana, sempre estudos mais adiante.
né? Dadas as circunstâncias da pandemia do SARS-CoV-2, foi necessário colocar em prática esses desenvolvimentos, né, que eram impensáveis, mesmo no começo deste século. Tivemos um avanço, aquela coisa clichê do mal dos males que vem para o bem, né? Nós colocamos muitas tecnologias emergentes, logo, tem que colocar isso para rodar agora e tal, e começou a se fazer esses trabalhos, né? E de uma forma surpreendente, a nossa capacidade, o gênio humano, a biotecnologia, é uma coisa fascinante, e né, no meio dessa dor toda, a gente conseguiu chegar até aí. Se por um lado nós tivemos muitas perdas humanas, por outro lado entendemos que, sem sombra de dúvidas, não fosse o status atual da biotecnologia, o quadro seria ainda mais devastador. Então, para finalizar, galera, eu digo a vocês que a biotecnologia, ela tem cumprido esse papel histórico na produção de vacinas, e, fundamentalmente, ela tem expandido. O próprio conceito de vacina, ele foi expandido, né? Quando você pensa em terapia gênica, vacinas gênicas e tal, isso é uma expansão do próprio conceito, né? E também as concepções, essa coisa de primeira, segunda e terceira geração, quanto à tecnologia, isso acabou ficando relativizado, porque você pode inserir as tecnologias emergentes em qualquer concepção dessa. Então, nós estamos num caminho sem volta. Nós estamos num caminho sem volta, e a mensagem que eu quero deixar para vocês, além desses conhecimentos técnicos, que isso talvez sejam de menos, porque isso aí vocês vão pegar em fontes sérias, vão ler, vocês não vão precisar de mim para isso, mas o que eu quero dizer a vocês é que levem a sério esse troço, levem isso a sério, né? Porque foram muitos anos e muitos saltos que foram dados, mas não foram saltos mágicos, não. Muita gente perdeu a vida por isso. Então, a gente não está brincando, sobretudo quando pensa em vida humana, ninguém está brincando de fazer ciência. E está se fazendo ciência e com o melhor pensamento e sentimento possível, né? E, neste caso, de preservar a vida humana e saber que todas, absolutamente todas, as vidas importam. Dantas, muito obrigado, meu querido. Passamos um pouquinho do tempo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Olha, Delvio, eu que agradeço pela sua participação, pelos seus conhecimentos passados aqui na nossa primeira semana aqui de Biologia. Eu tenho duas perguntas aqui dos alunos, aqui no chat. Primeiro, muita gente aqui lhe dando os parabéns, porque é um tema que nós estamos hoje vivenciando, né? Um tema que nós estamos hoje passando por uma pandemia assustadora, né, para a maioria de nós, visto que nós já perdemos vários colegas, parentes, amigos, e aí vai. Então, o pessoal está dando parabéns aqui, e tem uma pergunta aqui que veio aqui pelo grupo, e a pergunta da Rejane. A Rejane, que é aluna da Biologia, ela pergunta: você acha que, se houvesse a imunização em rebanho, erradicaria a Covid? Essa é uma pergunta da Rejane. Não. Isso é uma tese que já foi vencida, Jane. Muito boa a tua pergunta. E uma tese que foi vencida, sobretudo, pela essa capacidade de contágio muito rápida, né, da doença. Então, essa imunização, que a gente chama tecnicamente de imunização ativa natural, né? Existe a artificial, que é a vacina, e existe a natural, que ela vai provocar a atividade do seu sistema imune, né? Seja humoral, seja celular. No caso específico do SARS-CoV-2, você teria um impacto de contágio muito, muito grande, e aquele percentual de pessoas que poderiam desenvolver a forma e vir a óbito, e não, além disso, aqueles que viriam a ser hospitalizados, né, eles ocupariam rapidamente os leitos, e aí nós teríamos pessoas morrendo de outras coisas, além de Covid, por falta de hospital, por falta de vaga. Por isso que nesses índices de liberação, de comércio, essa discussão polêmica toda, uma das variáveis é
a ocupação de leitos. Então, a imunização de rebanho, neste caso especificamente, ela seria uma tragédia. Seria uma tragédia. Beleza, Débora. Outra pergunta foi da Franciele. Ela pergunta como é feita essa fase de teste da toxicidade das vacinas. Se é feito em animal ou em Você tem essas fases que são pré-clínicas, aí você tem testes em animais, né? E depois você passa a testar em seres humanos. Você precisa compreender os efeitos citotóxicos. Vocês têm estudos que são feitos in vitro, antes mesmo de você utilizar animais. Eu creio que hoje por várias questões bioéticas, são feitos mais in vitro mesmo, em células, tecidos separadamente, isoladamente, do que em animais propriamente dito. Mas são feitos, sim, testes de toxicidade para que a gente tenha essa segurança antes de passar para fase 1, fase 2. Então, tem um estudo pré-clínico. E nesse estudo pré-clínico, a gente consegue definir essa toxicidade, né, com um certo nível de segurança. E uma coisa que eu gosto de frisar também, Dantas, que eu estava falando de matemática, estatística, cálculo, etc., modelos matemáticos e tal, estava falando disso aí. Muitas pessoas que tendem a negar a vacina, muitas vezes elas até leem, né? Aliás, eu acho que o mais complexo é aquelas que leem bastante. O problema são as fontes. E as pessoas se apegam mesmo em verdades, é o que hoje em dia chama-se de pós-verdade, não quero entrar nesse mérito, mas se pegam em fatos que são verdadeiros. Por exemplo, nenhuma vacina é 100% eficaz. Não é. E quem disse que é? Mas justamente o cara pega esse mote e vai construindo toda uma coisa que já mexe com o imaginário. E não sei. Cresce pra caramba, né? Aí muda, deforma a realidade. Gente, a biotecnologia, se a gente construiu esse mundo com seus rescaldos da civilização, poluição, etc., etc., não se iludam. É através da biotecnologia que a gente vai sair dessa, ou pelo menos melhorar um pouquinho a nossa vida aqui nesse planeta. Então, vamos ter carinho e respeito pela ciência, sobretudo aqui tem muito estudante, né, que vai da biologia e tal. Então, é isso. Vamos entender os métodos, né, entender a ciência. Ciência não tem resposta para tudo? Não. Mas ela tem resposta para aquilo a que ela se propõe a estudar. E melhor do que uma pesquisa mal feita, ou que uma ciência mal feita, é uma ciência bem feita. E essa sempre vai sobressair. Então, é preciso ter ciência, né? E às vezes você trilha um caminho, aí você encontra uma resposta ali, poxa, mas essa resposta aqui teve esse outro efeito. Você vai pegar outra linha reta dentro do método e vai à frente, mas você não pode ficar... você não pode parar o pensamento científico. É graças a ele que a gente está aqui, que a gente está batendo papo aqui, né? Coisa inimaginável, dando uma palestra, uma aula aqui, dessa forma inimaginável há algumas décadas. É isso.